Boa tarde, pessoal. Hoje ocorre, então, o 39º Seminários da Graduação em Física, com o título Fortes Correlações entre a Lei de Potência de Crescimento da Covid-19 em 4 continentes e a ineficiência das estratégias de flexibilização da quarentena, ministrado pelo professor Marcos Bains. Bom, então, apresentando o professor, ele é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1D, graduado em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também realizou seu mestrado na área de Físico-Química. Em 94, ele concluiu seu doutorado na Alemanha e, em 1998, realizou seu pós-doutorado no College of William and Mary, nos Estados Unidos. É professor da Universidade Federal do Paraná desde 1999 e atua nas áreas de transporte em catracas clássicas e quânticas, dinâmica não linear e sistemas complexos, interação de partículas e átomos. Atualmente é revisor em 17 periódicos, incluindo o Journal of Chemical Physics and Physical Review. Atualmente possui 68 trabalhos publicados, totalizando mais de 500 citações. Passo a palavra para o professor. Ok, obrigado, Alexandra, pela introdução. Obrigado pelo convite também, né? E a equipe aí, o Tiago, o César, eu não conheço todos os outros que estão organizando, isso é uma iniciativa boa, né? Ainda mais nesse período aí. Então eu vou, né, um título meio grande, mas eu vou tentar deixar a coisa de uma forma bem clara, né? Tentar pelo menos. E vou então primeiro falar dos meus colaboradores aqui, que é esse da esquerda aqui é o César Manchen, ele é professor na UDESC, em Santa Catarina, né? Então, além de mim, ele é o cara que mais já terminou o doutorado dele há 10 anos atrás, então já é um pesquisador mais experiente, né? Tem o Eduardo Brunhagno, que está fazendo doutorado agora aqui na UFPR, né? O Rafael Marques da Silva, que é professor substituto, por enquanto, no nosso departamento de física aqui, e o Carlos Mendes, que está lá na Universidade do Estado do Amazonas, né? Então, todos fizeram, né? Esses três fizeram seu doutorado aqui no programa de pós-graduação da física. Então, a gente já tem uma colaboração, principalmente com o César, de muitos anos, né? E também foi assim que surgiu a ideia desse trabalho. Nós estávamos bem no começo de março, né? Na hora que a gente começou a ficar de quarentena em casa, né? Olhando o jornal, né, olhando os dados da Covid, e começamos a olhar alguns modelos, e foi assim que eu conversei com o Eduardo, né, e eu vou falar um pouco mais desses modelos, que a gente pensou, vamos tentar fazer alguma coisa, né, e nesse mesmo dia, o César me ligou, que ele e o Rafael já estavam querendo analisar séries temporais e dar uma olhada, e a gente começou a fazer um trabalho, né, e aí, logo depois a gente incluiu o Carlos, que estudou as correlações, daí que eu vou mostrar, né? Então foi uma coisa assim, nós não somos dessa área de epidemiologia, né? Mas a gente tenta usar essa experiência que a gente tem com análise de séries temporais, equações diferenciais, caos, né? Alguma coisa assim. Então foi assim que surgiu a ideia. Então eu basicamente vou fazer uma introdução rápida e falar dos modelos, e aí já vou passar para os resultados, né, que são as simulações e a análise das séries temporais que a gente fez. Então, eu vou falar principalmente desse artigo que a gente publicou na revista Caos, a gente mandou no final de março, né, então foi um trabalho assim de 3 semanas que quase ninguém dormia, e a gente só analisando as coisas e vendo o que dava certo, o que não dava certo, e, né, então foi bastante puxado, tá? Então, né, de forma geral, como é que a gente pode analisar a propagação de um vírus ou propagação de uma doença, né? A gente analisa séries temporais, né? Ou então a gente pode olhar a propagação geográfica da doença. E daí eu vou tentar aqui ver se eu acesso só um pouquinho. Tem esse portal aqui, né? Portal Covid no Paraná, que é o
o pessoal do C3SL, né, que é o nosso Centro de Computação Científica de Software Livre. Então, tem esse portal aqui, esse link, vocês podem dar uma olhada, e tem dados, né, do Brasil, do Paraná, das cidades do Paraná. Então, uma coisa, né, que se pode fazer, por exemplo, aqui tem os exemplos da cidade de Curitiba, quantos mil casos confirmados e os mortes, né? Então, os óbitos, né? Então, aqui estão esses gráficos dos casos confirmados, que cresce em função do tempo. Aqui embaixo mostra a média semanal dos casos diários. Então, você vê os casos diários e a linha preta a média semanal. Então, são coisas que oscilam, né? Então, vejam que isso tem informações de toda Curitiba, eu posso de todo o estado do Paraná, eu posso de todo o Brasil, né? Isso tudo se resume a olhar uma série temporal, o que as coisas vão acontecendo no tempo, né? Então, isso é uma maneira de olhar, certo? Outra maneira de olhar, que vocês conhecem também, a gente pode, por exemplo, aqui, né, olhar geograficamente o que acontece, né? Então, aqui, os picos nas cidades vão mostrando o número de casos confirmados, certo? Então, isso seria fazer uma análise geográfica, né, de como esses casos estão evoluindo, os casos confirmados estão evoluindo conforme o tempo, né? Então, essas duas maneiras são basicamente o jeito que a gente está olhando um pouco para a coisa, tentando estudar, certo? Então, os modelos assim mais antigos ou conhecidos que existem são, a gente chama de modelos do tipo compartimento, né? Então, por exemplo, eu tenho indivíduos que são suscetíveis à doença, né? Qualquer que pode pegar, e alguém que é imune. Isso seria 2 compartimentos, certo? Então, o cara que primeiro, que a gente saiba, assim, começou a se preocupar com esse tipo de coisa, ou formalizar um pouco mais esse tipo de estudo, foi o Daniel Bernoulli, em 1760. Ele né, é o mesmo Bernoulli da equação de Bernoulli que a gente estuda lá na Física 1, certo? Então, tem esse artigo aqui dele de 1760, né? Mas o principal objetivo dele na época do Bernoulli foi calcular o ganho na expectativa de vida no nascimento, né, se a varíola fosse eliminada como causa da morte. Então, na época, eles estavam realmente, no século XVIII, preocupados, né, tinha muitos casos de varíola, e ele simplesmente queria calcular qual é a expectativa de vida de uma pessoa na hora que ela nascer, sabendo, né, que, digamos, se a varíola fosse eliminada como causa de morte. Então, ele escreveu algumas equações para isso, né, e estudou esse tipo de coisa. Então, se alguém tiver interessado um pouco mais nessa história, tem esse artigo aqui de 2002, do Dietz, e desse cara aqui, que conta um pouquinho mais, dá detalhes do modelo, da história, tá? Então, isso é assim, né, o primeiro modelo assim que a gente meio que conhece. E aí as coisas foram, com os anos, foram evoluindo, né? Então, em 1927, esses dois caras aqui, o Kermack e o McKendrick, né, que tem aqui uma foto, eles escreveram um artigo muito legal, quem puder também dar uma olhada, né, contribuição para uma contribuição para a teoria matemática das epidemias, né? Então, essa aqui, eu peguei lá, retirei desse artigo aqui, essas equações, né, são 3 equações diferenciais ordinárias, né? Então, vocês veem aqui de x de t, de y de t, de z de t, a derivada, e as variáveis do lado de cá, né? Então, claro, aqui eles usaram x, y, z, mas no fundo o modelo que eles estavam tratando é o que a gente chama de modelo de compartimento agora, o CIR, né, que seriam suscetíveis, infectados, né, e recuperados. Então, por isso essa sigla aqui, CIR. Então, dentro do compartimento suscetíveis, são aquelas pessoas, né, que toda a população que pode ser, que é exposta ao vírus, no caso, né, e aí, uma vez tendo um infectado, né, você vai aumentando o número de infectados. Esse infectado, ele é infectante também, ele pode infectar outras pessoas, e depois de um certo tempo, né, depende do que acontece, a pessoa fica imune e acaba sendo recuperada, né? Então, tem uma dinâmica entre daqui para cá, né? Não é cíclico nada aqui. Então, você pode escrever isso em termos de equações diferenciais,
a gente vê aqui do lado de cá, a derivada de S em relação a T, né? Quanto que os suscetíveis variam com o tempo, e igual ao que, obviamente, é proporcional ao número de pessoas suscetíveis e proporcional ao número de infectados. Tá? Então, se eu tiver um número de infectados muito grande, maior será essa derivada aqui, né? A taxa de variação dos suscetíveis. Mesma coisa para o S. Tá? E o kappa aqui é uma constante. Né? No fundo, eu vejo, eu estou escrevendo a equação que está aqui, só que eu estou usando a nomenclatura mais direta para entender o modelo. E o kappa aqui seria, então, a razão de infecção, certo? Assim, então vejam que aqui, ó, tem um sinal de menos, significa que quando o número de infectados, né, vai crescendo, esse número de suscetíveis vai diminuindo, né? Faz sentido, eles vão sendo infectados. E por isso tem esse menos aqui, dá uma diminuição. Então, mas eu também podia agora, veja, a hora que o número de suscetíveis vai diminuindo, o número de infectados vai aumentando. E por isso tem exatamente o mais aqui, exatamente a mesma razão de infecção e o S vezes o I, né? Que eles vão crescendo. Então, e aqui eu teria os recuperados, né? A variação dos recuperados é proporcional ao número de infectados vezes uma taxa de remoção da infecção do hospedeiro, né? Então vejam que agora eu tenho que os infectados também dependem quantos que passaram para serem recuperados. Então tem que fazer um menos esses caras que foram recuperados aqui. Tá? Então isso é basicamente o modelo, né, que eles escreveram aqui e que a gente pode usar, né? E esses modelos são muito bons, são muito perigosos, efetivos. Então, só para vocês lembrarem, né, por que a gente fala sempre de lei exponencial, cresce exponencialmente a epidemia, né? Veja, uma equação dessa, vocês conhecem lá do cálculo 1, né? A derivada de y em relação a t é igual a uma constante a vezes y. Eu posso agora, né, passar y para o outro lado, integrar dos dois lados, isso aqui, essa integral aqui me dá um ln. A hora que eu isolo y, eu tenho aqui um crescimento exponencial se A for maior do que zero e um decaimento exponencial se A for menor do que zero. Então, A menor do que zero seria isso aqui, a diminuição dos suscetíveis, e A maior do que zero seria alguma coisa parecida aqui com os infectados, né? Então, por isso que todo mundo sempre fala, né, que isso é uma coisa geral, em princípio, propagação de vírus e doenças, né, que se dá por contato com pessoas, entre pessoas, o crescimento é exponencial por causa de que são soluções desse tipo de modelos aqui. Então, se vocês me permitirem, eu vou mostrar, né, todos vocês conhecem já provavelmente o crescimento exponencial, mas tem um vídeo que eu achei, e provavelmente vocês também já conhecem, que eu achei na internet, dá uns 4 minutos aqui, mais ou menos, de um brasileiro, que explicou como que é importante a gente conseguir balancear o crescimento exponencial com retirar, né, pessoas infectadas de ou, né, no caso aqui das Vitórias Régias. Eu vou ligar aqui e... Pera, só um pouquinho. Aí.
Professor, Oi. esse vídeo era para ter som, porque a gente não tá Sim? ouvindo. A gente Ai, não tá ai, ai. ouvindo nenhum som. Então deixa, tudo bem. Vocês estão me escutando? Tá, então. Basicamente, veja o que ele está mostrando aqui, né? Ele está mostrando aqui, ó, que se eu deixar crescer as vitórias régias até 64, eu consegui tirar 50 por dia, né? Então, se eu tenho 64 vitórias régias naquele lago ali, eu consigo tirar 50 por dia, eu vou para 14, né? E como é esse crescimento exponencial, depois um dia de 14 vai para 28, dobra, a cada dia dobra, né? Se eu conseguir agora tirar de novo 50, eu tiro todas as vitórias régias, eu consigo controlar o crescimento das vitórias régias. Mas se eu agora esperar um dia a mais, ó, se eu esperar um dia a mais, em vez de eu vou para 128, se eu agora tirar de 128 50 vitórias régias por dia, ó, ele vai descer, ele vai reduzir para 78, certo? Ele vai crescer de novo, dobrou, ele vai para 156. Se eu tirar 50, ele vai para 106. Ou seja, independente dos 50 que eu tiro, ele vai crescendo, não tem mais como você controlar. Ou seja, o ponto essencial, o dia essencial para eu, né, controlar foi 64. Não podia ter esperado um dia a mais, que daí desanda completamente a evolução, certo? Ok, deu para ouvir então? Pelo menos? Então isso era para mostrar, né, que esse crescimento exponencial que a gente sempre fala, quanto antes você começar a agir, né, isolando pessoas infectadas, ou quanto mais o número de pessoas infectadas que você precisa, melhor é, né? E você consegue de repente parar toda a evolução de um vírus, né, de uma pandemia, certo? E também o professor Giovanni Vasconcelos, que é do Departamento de Física, eles também mostraram matematicamente num artigo, né, como é importante você começar o quanto antes com esse tentar cortar esse crescimento exponencial, tá bom? Então, aí o próximo, né, modelo de tipo compartimento, antes nós tínhamos os suscetíveis, infectados e recuperados. Aí um pouco mais tarde, já um pouco mais recentemente, o pessoal incluiu mais um compartimento, que são os expostos. E esse modelo, então, a gente chama de SEIR, certo? Então, eu tenho aqui os suscetíveis, eu tenho os expostos, quer dizer, eles foram infectados, mas ainda não infectam ninguém, não são infectantes, né? Então, tem um período latente aqui que eles ficam nesse estado. Aí, eles se tornam infectados e infectantes e depois recuperados. Então, esse é um modelo um pouco mais sofisticado já, e também para a gente entender um pouco mais o que eu vou falar daqui a pouco, é muito importante esse número básico de reprodução, que vocês já devem ter escutado por aí. É o R0, né? Então, o número básico de reprodução, R0, de uma doença infecciosa, é o número de indivíduos que ficam doentes de um indivíduo infectado, certo? Assumindo que toda a população é suscetível, certo? Então, aqui, por exemplo, esse desenho aqui. Então, eu tenho uma pessoa em vermelho é infectado e preto não é infectado. Então, eu tenho 5 pessoas com quem ele tem contato. Se ele infectar 3 pessoas nesse período latente, né, ou sei lá o R0 é 3. Né? Então, a razão de ataque aqui foi 60% das pessoas. Né? Aqui, por exemplo, se o R0 é 2, então essa pessoa ela consegue infectar 2 nesse período. E 3. Se o R0 é 5, ele infectou todo mundo, certo? Então, esse R0, cada doença, cada infecciosa tem o seu tipo de R0, certo? Então, isso, e depende às vezes um pouco da região, né? E
Então, por exemplo, como se fosse aqui praticamente o mesmo desenho, né? Se uma pessoa infectada e o R0 é 0,6, ele afeta 60%, né, dessa pessoa. Mas isso, veja, isso é uma média, né? Então isso tem que ser feita uma média sobre uma população inteira, certo? Então, mas esse é o número essencial para a gente entender também a propagação da doença, né? Então, quando o R0 é menor do que 1, aí fica claro, né? A doença desaparece, porque é pequeno, ele vai infectando cada vez menos gente, né? Quando o R é maior do que 1, o crescimento da doença ocorre, né? Então, o desejo sempre, em todas as contas e simulações nas medidas de contenção do governo, é que esse R0 seja o menor possível. Tá bom, então isso. E aí eu vou agora, então essa foi mais ou menos minha introdução. Eu vou agora falar dos resultados desse nosso trabalho. Ele tem 2 enfoques. Um é um enfoque acadêmico, que ele sugere modelos epidemiológicos para a propagação da Covid. E isso a gente obteve fazendo análise de séries temporais. E tem um enfoque prático, que é, né, estudar estratégias e propor estratégias de contenção do alastramento da doença, né? E também as correlações entre essas séries temporais. E aqui a gente usou simulações do modelo de compartimento que eu vou falar para vocês, tá? Então, na realidade, esse é o modelo que a gente usou, certo? Então, eu falei para vocês os suscetíveis, expostos, infectados, recuperados, o SEIR, certo? Então, o Eduardo Brunhano, que é o aluno de doutorado, ele que começou a estudar esses modelos, e ele fez essa proposta, né, uma variação do modelo SEIR, que a gente chama de CEIIQR, já vou explicar um pouquinho mais. E eu tenho que dizer aqui que o Eduardo, que fez todas essas ideias, ele estudou. Esses dias ele ainda mandou um arquivo para mim sobre um outro modelo que ele estava olhando, e já se chamava do modelo, era o 126, quer dizer, uma coisa assim, eu não lembro direito agora. Mas ele já tinha estudado mais de 100 variações desses modelos, sempre tentando ver o que é melhor, o que não é, e assim por diante, né? Então aqui está esquematicamente, né, de novo, os suscetíveis, certo? Os expostos. Então, aqui agora tem, veja, esse θ aqui é o meu R de E, que é o número básico de reprodução, mas é o número efetivo, certo? Porque a definição do número básico de reprodução vale para um indivíduo infectado, certo? E aqui, quando já se tem mais, tem que fazer uma média, aí muda um pouco esse número. Então, está relacionado, né, com o tempo de infecção, certo? Período de infecção. Aí os expostos foram divididos né, os expostos depois do período latente da doença, eles podem se tornar infectados sintomáticos e infectados assintomáticos, certo? Então, beta aqui, ó, por exemplo, beta, razão da população que permanece assintótica ou com sintomas leves. Então, os expostos com essa razão aqui, que se tornam indivíduos assintomáticos, né? E esses são sintomáticos. Então, o próximo, agora, o que pode acontecer é que esses caras aqui, depois do período de infecção, eles se recuperem, fiquem imunes, né? Também os assintomáticos, ou pode se inventar agora que vou fazer uma razão de testes, né? Testes para ver se a pessoa está com a doença ou não. E eu posso agora, se eu reconhecer os sintomáticos, eu mando eles para uma quarentena, né? E os assintomáticos também, com uma certa razão, se eu conseguir fazer bastante testes, eu mando eles para a quarentena. E aí, obviamente, esses caras da quarentena, depois, eles podem ser recuperados de novo, né? Então, aqui, do lado direito, estão as equações diferenciais, né, com detalhes e tudo mais. E para nós, agora, é importante, basicamente, esse θ, tá? Esse θ é simplesmente o meu número de reprodução efetivo, ok? Eu esqueci de trocar a letra ali, devia ter trocado a letra. E kappa é, na realidade, então, esse número, taxa de isolamento dos indivíduos
assintomáticos, né? Eu já vou explicar direitinho o que esse cara representa. Tá? Então, a gente estudou esses dados aqui. E aqui a gente olhou para o caso do Brasil, né? Então, esses dados foram até o dia 27 de março, tá? Então, até o dia 27 de março, vejam, o número acumulado de casos confirmados no Brasil. Aqui as bolinhas são os dados que a gente obteve da Organização Mundial da Saúde, certo? E aqui, ó, nós não tínhamos 10 na 3, nós tínhamos em torno de 4 mil casos confirmados. Era bem no começo da doença aqui no Brasil, né? Hoje nós temos milhões, né? 2 milhões e pouco, né? Então, veja, aqui as bolinhas são os dados reais e em vermelho está o resultado das simulações do modelo que eu apresentei para vocês ali, certo? Então vejam que a ideia é a seguinte: por que o modelo se adequa aos dados reais? Não, você tem parâmetros no modelo, que são o θ e os capas, né, que eu vou ajustando de forma que a curva vermelha do modelo bata com os resultados experimentais, né, com os dados reais, tá? Então a gente chama isso, nesse período aqui, ó, veja, eu tive que ter um θ, R efetivo e um kappa 0, né? Nesse outro já tive que mudar de novo, o R passou para 2.4 e o kappa para 1.0, né? Então, até aqui a gente tinha os dados e o modelo bateu. Então, a hora que acabaram os dados, o que a gente faz? A gente deixa o modelo correndo, novamente com esses ajustes aqui, e essa é a curva vermelha. Se nada for feito a partir daqui, a curva vermelha sobe, né? Então, veja, isso não são previsões, são só tendências do que o modelo mostra, né? É muito difícil bater números certos aí, isso não tem como fazer, né? Os erros são extremamente grandes. E aí você pode olhar agora, veja o que a gente fez. Bom, então veja, a curva vermelha é quando não se fez nada. A curva, né? Não se fez nada significa que o número de reprodução efetiva era 2.4, que é um número alto. Lembra? Esse número tem que ser menor do que 1 para parar com a doença. Então, o que nós fizemos? Bem, aqui era 2.4, ele subiu e foi lá para cima. Então a gente diminuiu agora um pouco esse θ. Em vez de 2.4, chamou ele de 2 ponto ruim, né? Isso está relacionado ao distanciamento social também, né? Então 2.0 ainda é ruim. E veja, a curva subiu, continua subindo, né? Se agora a gente pega um R, um θ 1.5, que é mediano, né? Não é bom, hein? Já diminui aqui, ó, é a curva em azul. Então veja que aqui, ó, isso aqui está plotado em logaritmo. Então, são muitas e muitas pessoas aqui que foram, em princípio, não foram contaminadas, né? Mas ainda não é ideal, né? E aí, se eu pegar um número de reprodução 1, que a gente considera bom, veja, ela quase nem sobe mais muito e fica por aqui, né? Então, de novo, esses resultados são lá de 3 meses atrás, né? 4 meses atrás, certo? Então, olhem só, se olhar só para a gente ver se o nosso modelo estava, né, muito fora da caixinha ou não, né? Hoje em dia nós estaríamos aqui, certo? Que são praticamente 4 meses depois. Então, se não tivesse sido nada feito no país, e de forma geral, nós teríamos aqui, ó, vezes 10 na 6, 10 na 7, 2 vezes 10 na 7 número de contaminados. Isso, né? Ou seja, não é o caso. Outro, se a gente tivesse pego um número de reprodução 2.0, que também é ruim, estaríamos aqui, ó, em 1 vezes 10 na 7 casos confirmados. Mas na realidade, ontem nós tínhamos 2 milhões, né, 2 vezes 10 na 6 casos confirmados. Aqui assim, mais ou menos, né? Isso aqui. Certo? Então veja que, olhando para as tendências do modelo, né, ele está realmente aqui como se tivesse um número de reprodução efetiva um pouco acima de 1.5, né, e abaixo de 2. Então as coisas ainda estão dentro do esperado, mas não é ideal, né? Então todos sabem que no Brasil não se levou muito a sério o distanciamento social, né? Nós não
não temos vacina ainda, não temos remédio, né? Então, o nosso remédio é não farmacológico, é o distanciamento social e uso de máscara. Então, bom, esse seria o primeiro resultado prático, né? O distanciamento social, que a gente aqui quantifica pelo R, é essencial, certo? É extremamente relevante. Sim, e o que a gente fez aqui, que eu acabei mostrando nessa curva aqui, ó, né, que é o número de reprodução 1.5 mediano, e agora a gente diz, olha, nós vamos fazer testes por dia. Vamos testar os indivíduos assintomáticos, e esses são difíceis de achar, né? Então, 0.15 significa que eu vou testar 15% de todos os indivíduos assintomáticos, né? Isso são inúmeros testes, impossível de fazer isso, né, no Brasil, pelo menos, né? Primeiro porque você não sabe onde estão os assintomáticos, você teria que testar muito mais gente para achar os 15%. Então, eu vejo que com esses testes já diminuiria melhor a curva aqui, mas ainda não é suficiente. Tá, então a gente também estudou casos para a Itália na época, né, para a França, e eu já vou falar um pouco mais disso, para o Brasil e Estados Unidos também. Sim, e daí eu parto agora para a segunda parte, né, sobre a análise das séries temporais. Com isso eu acabei a discussão dos resultados do modelo que a gente utilizou, e aqui a gente parte direto para a análise das séries em si. Então a gente estudou 9 países, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Itália, China, República da Coreia, Japão e Brasil. Então aqui a gente plotou, né, no eixo Y, eu tenho o número acumulado de casos confirmados em função dos dias em que começou né, começou a ter casos confirmados naquele país, né? Então, por exemplo, aqui, se vocês olharem, e aqui o log é normal, aqui o linear, né, esse gráfico grande, e aqui vocês veem aqui o Brasil, né, ó, tinha quase 4.000 casos, pouquíssimo, né? E, obviamente, todos crescem aqui, e conforme a gente viu nos modelos lá que eu falei do SER, a tendência é que todo mundo acha, não, tem que ser crescimento exponencial, e também né, se nada é feito, esses modelos epidemiológicos, eles demonstram que o crescimento pode ser exponencial, né? Mas aí, se você olhar, agora a gente plotou esse mesmo gráfico aqui, esses menores aqui, né, em todos eles, é log-log, então é logaritmo aqui e logaritmo aqui, certo? E aí, se vocês lembrarem, né, retas num gráfico log-log são leis de potência, né? Não é exponencial, são leis de potência. Então a gente começou a olhar isso para todos os países, e se vocês, né, perceberem que existem períodos, intervalos de tempo, onde eles se ajustam muito bem a uma reta, né? Ou seja, o crescimento não é exponencial, ele é do tipo lei de potência, né? Inclusive, a gente tentou nesses intervalos fazer exponencial, mas o erro fica maior. Então, se vocês olharem, todos eles têm um período, né, com crescimento lei de potência. E aqui, então aqui está alfa mais beta, alfa e beta são constantes, T seria os dias, e Mi seria, né, o expoente desse ajuste que a gente faz aqui. Então, se vocês olharem aqui, aqui está o Mi de cada país. Os Estados Unidos era 5 na época, né? A Alemanha 3.7. Aqui está a ordem decrescente, tá? Espanha 3.7, França 3.3, Itália 2.9, Brasil 2.0 na época, Japão 1.7 e República da Coreia 1.7 também, tá? Então, está em ordem decrescente aqui. E aí vocês olham, né, para países como a China e a República da Coreia, aqui, ó, que já tinha, né, já tinham mais, a evolução da doença já estava bem mais adiantada. Você vê que depois que eles chegam no platô aqui, eles saem dessa lei de potência aqui também, ó. Eles vão mais ou menos na lei de potência e depois saem, né? Então, realmente, quando chega perto do platô, não, né? Mas isso quer dizer que o crescimento do número acumulado de casos segue essa lei de potência.
Então, esse é o resultado do nosso enfoque acadêmico. Cresce do tipo lei de potência, né? E claro, em princípio a gente diz, não, qual a grande diferença entre lei de potência e lei exponencial? Mas isso aí é muito interessante porque isso sugere que modelos epidemiológicos podem ser descritos por redes de mundo pequeno, ou livros de escala se chama, né? O que são essas redes de mundo pequeno? São redes, né? Redes complexas que têm sido conhecidas já desde 1960 e pouco, que é já deve ter ouvido falar que é o grau de 6 graus de separação, né? Se eu estou aqui, eu sou esse cara aqui em preto, né? E eu pegar qualquer pessoa aleatoriamente no mundo, né? Então, existe uma conexão em média, obviamente, de 6 pessoas que me ligam a essa pessoa aleatória, né? Ou seja, eu conheço alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém. E conhece essa pessoa final, né? Então, foram feitos experimentos com cartas que deveriam ter sido o Milgram fez isso com cartas que deveriam ter sido enviadas para certas pessoas que você não conhecia, mas você imaginava alguém que pudesse conhecer essa pessoa, e é muito interessante isso, né? Isso demonstra que apesar de a gente ter um mundo tão grande, ele continua sendo pequeno, por isso essa palavra aqui, né? Então, isso também dá para ver quando a gente analisa redes complexas, né? Veja essa rede aqui, é o que a gente chama de uma rede regular. Cada ponto da rede aqui né, um vértice e ele está conectado a 1, 2, 3 e 4 pontos da outra rede. Essa é uma rede completamente irregular. Então, alguém que está nessa rede tem um comportamento típico, né? Uma rede completamente onde os vértices agora são ligados de forma completamente randômica, né? Então, essa é uma rede com grau de randomness, né? Como é que se diz? De aleatoriedade é que a gente, né? E redes do meio a gente chama de small world. Se você tem aqui de repente um cara está conectado a alguém lá longe, né? Mas não está conectado ao vizinho. E isso é uma coisa bastante típica, né? Também que poderia se imaginar, né, na Covid aqui, né? Se eu estou infectado, eu fico no meu círculo de amigos e parentes, certo? Estamos entre nós, mas de repente eu vou visitar alguém, um amigo que eu conheço em Fortaleza, né? O fato de eu visitar esse amigo em Fortaleza, eu tenho grandes chances de infectar pessoas de lá. Então esses são os saltos daqui, digamos, estaria eu aqui e o meu amigo em Fortaleza aqui, certo? Então isso faz com que essas conexões, né, essas conexões longas que aparecem aqui no meio, faz com que a disseminação do vírus seja bem maior, né? Então isso é interessante do ponto de vista acadêmico, né? E vejo nessa mesma, nós submetemos esse artigo, foi numa segunda-feira, eu acho, logo depois do dia 27, e na mesma semana anterior, saíram 4 artigos, também já que tinham visto isso lá na China, né, o que a gente chama de teoria de grafos, né, redes complexas, e esse tipo de coisa, né? Então, muito interessante. E deixa eu ver aqui. Tá. Sim, eu queria ainda falar das redes livres de escala, são redes também que eu peguei na internet aqui. As redes livres de escala são aquelas que você tem, veja, nesse exemplo aqui, né, são 3 vértices que são praticamente conectados com todo mundo. Então, eu poderia colocar mais vértices menores aqui, não ia fazer diferença, porque quem manda mesmo nessa rede são esses 3. Então, independente da escala, né, do número de vértices dessa rede, quem manda são esses 3 aqui. Então, isso são tudo tipos de situações que podem acontecer. Então, nesse contexto, um outro trabalho que a gente começou, está em andamento, né, é com os professores Sandro Pinto e Pedro Miranda, da UEPG, né, que a gente resolveu estudar o estado do Paraná, né? Então, eu não sou especialista nessas redes complexas, mas eles são. E o que se faz aqui, veja, né? Eu tenho, então, as cidades, o mapa do Paraná. O que nós fizemos, e com a ajuda dos professores Eduardo Almeida e André Grégio, do Departamento de Informática aqui da UFPR, você cria uma rede agora, veja. Então,
o vértice dessa rede, né, digamos, um aqui é Curitiba, está aqui, certo? E agora Curitiba está conectada a várias cidades através de rodovias. Então a gente teve que pegar esses dados, né, quantas rodovias conectam quantas cidades, quem com quem e tudo mais, né? Então isso são bastante dados, e então foram utilizadas, acho que 280, já vou falar. E eles estão estudando, então, essa rede, o que eles... Veja, então, em princípio, independente de como o vírus está se propagando, eles têm condições de, só com as propriedades da rede, ter uma ideia do que acontece. Por exemplo, né? Eles utilizaram aqui número de vértices, ou seja, usaram 283 cidades do Paraná. Eles só usaram aquelas que já tinham casos confirmados, né? Número de arestas, né? As rodovias, 486. O grau médio de conexão de cada vértice, 3,43, ou seja, praticamente cada cidade está em média conectada a 3,43 outras cidades através das rodovias. Certo? Então dá para estudar várias coisas dessa rede, né? Caminho médio, coeficiente de aglomeração, né? Que é importante para saber quem fica mais aglomerado é ruim. Eles têm também condições de estudar uma coisa muito legal, que é quais as cidades que são mais suscetíveis, né, à doença, certo? Eles conseguem tirar rodovias e perceber quem é o cara mais sensível a mudanças, tá? Então isso é muito interessante, e aparentemente ela é uma rede do mundo, tipo mundo pequeno, mas parece meio, mas isso eu não conheço muito bem, que do ponto de vista estatístico 283 não é um número grande o suficiente. E daí o que a gente estudou, ainda para finalizar, a correlação de distância entre os crescimentos, certo? Vejo aqui, eu plotei de novo aquele número de casos acumulados, lá que eu acabei de mostrar a série temporal. Só que agora, a partir do primeiro dia do número que apareceram casos de certo país, né? Então, de novo, aqui eu tenho log, certo? E, ou seja, retas aqui significariam crescimento da lei de potência. Aí você vê que todo mundo aqui vai até um certo e cresce tipo lei de potência, né? Então, para praticamente todos os países, você vê essa tendência, pelo menos, do crescimento. E a nossa pergunta foi agora, existe alguma correlação entre essas curvas, né? Simplesmente do ponto de vista de quão correlacionadas essas curvas estão. E aí a gente estudou essa chamada distância de correlação, ou correlação de distância, é a melhor palavra, foi sugerida em 2007, e eu vou tentar explicar ela de forma bem visual, né, de forma visual. Então imagine que eu tenho aqui um país, aqui é de novo o número de acumulados, sei lá eu, aqui os dias e o número de indivíduos acumulados, confirmados, né? Aqui eu tenho de um país e aqui eu tenho do outro país. Então o que eu faço agora? Eu pego, esse é o dia 0, tem um 0 aqui, certo? Eu vou correlacionar esse ponto menos ele mesmo, certo? Esse ponto menos ele mesmo dá 0, tá aqui. Certo? Agora eu vou pegar o próximo ponto. Então, isso que eu mostrei aqui, né? Próximo ponto, eu vou pegar esse ponto menos esse, a distância aqui, A1, 2. Aí pego o módulo dele, coloco nessa matriz aqui. E assim por diante. Agora eu pego A1, 3. Esse cara aqui, coloco aqui, certo? A1, 4. E faço assim sucessivamente, tá? Aí eu vou agora ao contrário. Agora eu começo no 2 e vejo qual a diferença dele com 1. Me dá o A2, 1. Certo? Então ela vai ser simétrica aqui, né? E assim eu consigo construir essa matriz, certo? E aí eu faço uma transformação, eu digo, essa matriz aqui, eu chamo de, agora, os A's pequenos, eu chamo de AIJ, pego o AIJ, o valor dele, faço menos a média da coluna, da linha, menos a média da coluna, mais a média das médias. E aí eu construo essa matriz A. Certo? Faço a mesma coisa para o outro país, construo uma matriz B, e aí sim a gente pode calcular uma correlação entre essas duas quantidades, né? Aqui você vê esse sigma de N,
Então, ele é um somatório dos elementos dessas matrizes, e aqui entra a variância de cada um desses valores, né? Então, no fundo, o que a gente está fazendo aqui, a gente está comparando distâncias de uma série temporal, a evolução das distâncias de uma série temporal com a evolução das distâncias da outra série temporal, tá? Então, esse cara, ele varia de 0 a 1, essa distância de correlação, essa correlação de distância. Então, só como exemplo aqui, imagina que eu tenho uma linha reta, né? Então eu tenho os valores de x e eu tenho os valores de y. Então, eles estão completamente correlacionados, né? O valor da distância de correlação, da correlação de distância é 1. Né? Pode estar mais inclinado, menos inclinado, para o outro lado, não importa. Tá? Então, veja, se eu tenho um número já mais, né, aleatório, aqui uma sequência aleatória, a correlação vai se perdendo. Tá? Então, eu tenho figuras de tudo que é tipo aqui, de formas diferentes e as correlações associadas. Então, essa distância de correlação de distância, a gente mostrou recentemente que ela tem alguma coisa a ver com, ela consegue detectar dinâmica não linear, né? Ela consegue detectar não linearidades nas curvas, tá? E a gente mostrou, inclusive, que isso tem algo a ver com o expoente de Lyapunov. O expoente de Lyapunov, para nós que trabalhamos com caos, ele é simplesmente ele mede quanto que duas trajetórias próximas, né, divergem exponencialmente. Então, a gente mostrou que esse cara aqui, essa correlação de distância realmente tem informações sobre a não linearidade. Bom, eu tenho que terminar, né? Então, aqui a gente agora plotou, vou pegar só esse exemplo do Japão e da Itália. Aqui estão de novo as curvas e aqui está a distância de correlação, né? DC vai de 0 a 1. E aqui, aí você veja, enquanto elas estão aqui no começo, elas estão correlacionadas. Quando uma cai, vai para a lei de potência, a outra, mais tarde, ela decai a correlação e depois voltam a ser correlacionadas de novo. Então, mesmo aqui, ó, Japão e Estados Unidos. Japão tinha o expoente de crescimento de lei de potência mais alto possível, que era 5 na época, e o Japão é o menor dos países que a gente pegou, né? Então, são essas. E mesmo esses caras aqui, veja, mesmo que os expoentes sejam bem diferentes, a correlação entre as curvas é muito alta. Né? Então, isso sugere também, que é o meu resultado prático 3, que estratégias, né, são igualmente válidas em diferentes países, porque o comportamento, aparentemente, do crescimento do número de acumulados é bastante correlacionado. E aí, com isso, eu chego às conclusões. Então, mostramos duas coisas, né? O resultado acadêmico aqui, que sugere que temos esses modelos epidemiológicos de mundo pequeno e livre de escala. Os resultados práticos que eu falei, né? Que são estratégias são igualmente válidas em diferentes países, distanciamento social é extremamente relevante, e também que, às vezes, você fazendo um monte de testes ainda não é suficiente para baixar a curva do número de acumulados. Né? A gente tem alguns trabalhos em andamento, mas, por enquanto, o único publicado realmente foi esse que eu passei para vocês. Então, a gente também está fazendo alguma coisa com a professora Alice Grimm, do Departamento de Física, nós tentando estudar, entender efeitos meteorológicos sobre a Covid. E, para finalizar, eu só gostaria de fazer uns comentários, né? Como lá em março me chamou a atenção quando você precisa agir de forma rápida e eficiente, né? Veja, são coisas sérias, né? Com gente sendo infectada, gente morrendo, e você precisa de um dia para o outro ser rápido em obter resultados, em fazer análise, né? E aí, se você não tem um grupo de pessoas que seja bom, né? A coisa não anda, isso é a primeira coisa. E mesmo que você tenha um grupo de pessoas trabalhando que seja, né, bastante rápido e competente, às vezes a gente, como a gente não trabalha com isso especificamente, a gente ainda precisa escrever os códigos, né? Eles não estavam prontos, tudo tinha que ser feito da noite para o dia, então é bastante complicado, né, fazer de uma hora para outra coisas importantes assim, né? Então, eu quero mencionar aqui que seria ótimo se a gente pudesse já
fazer esse tipo de estudos, né, antes da chegada de uma pandemia, né? Que os códigos já estejam prontos, certo? Que a gente possa ajudar ou sugerir coisas para a Secretaria da Saúde, né, de uma forma bem mais rápida possível, né? E muito importante aqui é essa coisa aqui, aquisição imediata de dados reais confiáveis, né? Todos sabem que esses dados que a gente vê provavelmente estão muito subnotificados, mas é o que a gente tem, né? Então é muito difícil trabalhar com esses dados, porque a gente sempre pode estar errando alguma coisa, mas a gente deveria, por exemplo, ter tudo pronto já, conexões de rodovias, fluxos de indivíduos, né, conexões entre aeroportos, isso tudo poderia ser feito com antecedência para agilizar esse tipo de estudo. Então era isso, pessoal, muito obrigado, espero que tenha sido claro. Eu vou... Sim. Deu? Peraí, sim. Bom, acho que antes de mais nada, queria agradecer ao professor por se disponibilizar de vir aqui, né, apresentar. Agradecer também quem ajudou na divulgação, que foi o pessoal, tanto o pessoal da própria física, quanto o pessoal... Teve o pessoal do Seminário de Graduação em Química e teve um pessoal de Santa Maria que também ajudou, do PET de lá, então agradecer eles. E agora a gente teria uma pergunta, professor, Sim. que seria... Foi perguntado, qual é a motivação para não ter casos recuperados tendo reevidência, uma vez que seria possível colocar um reincidente, não, desculpa, um recuperado indo a um... Eu esqueci qual que era o S. Sim, o R volta para o S, né? O R volta para S, isso. Qual é a motivação aqui? Qual é a motivação para não ter esse... Porque no modelo que o professor mostrou, Sim, ele sim. surge lá de um e vai para o outro, mas ele não volta, né? Sim, sim. Não, veja, dá para fazer e tem pessoas que fizeram, né? Eu acho que não fizeram para Covid. Mas, de novo, aí a gente se baseia um pouco no o que a gente sabe sobre a doença. Por enquanto, aparentemente, a probabilidade é muito pequena de que isso aconteça. Então, a gente deixa fora das simulações, entende? Porque não faz sentido, ou não é que não faz sentido, mas assim... e facilita muito as contas, né? Se tiver mais uma equação, entende? Terem mais parâmetros né? E daí talvez não fosse realístico, né? Porque a gente realmente, pelo que sabe, não tem muita probabilidade disso acontecer, né? Entendi. Então é mais uma questão de... Existe a possibilidade, mas dadas as aproximações, Sim, sim. seria melhor. E por isso que é interessante, né? Como é uma doença que a gente não sabe tudo, a gente tem que ficar atento, ou quem quiser tem que ficar atento diariamente, né? Vai que descobrem que agora, né, pode passar de R para S de novo, aí você tem que logo mandar a bala e ver o que acontece, né? Simular coisas. Entendi. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode mandar no chat. Eu teria uma dúvida também, que esqueci de mandar ali antes, mas se tem em relação àquele teta. Quando você coloca ele, talvez o professor tenha explicado, eu tenha perdido um pouco, mas como você consegue definir ali meio que um limite entre o que é bom e o que não é bom? Não, o teta é, no fundo, o meu... Pensa nele como sendo o número de reprodução básico, o número básico de reprodução. Certo? Lembra? Ele é se um indivíduo estiver infectado, quantos que ele infecta, digamos, no período que ele pode infectar, né? Então, se esse ER, esse teta for igual a 1, significa que eu infecto somente uma pessoa. Se ele for igual a 2, diz que eu infecto 2 pessoas. Se ele for igual a meio, eu só infecto meia pessoa, entende? Então, esse R, esse teta, se ele tem que ser menor do que 1 para eu controlar a doença. Se ele for, quanto maior que 1 ele for, pior é, porque mais pessoas estão sendo infectadas no período de infecção. Então, com isso, eu consigo simular ações do governo, das pessoas, né?
como se estivesse mudando o distanciamento social, eu consigo mudar o R nas simulações, e com isso fazer previsões, e previsões não, mas estudar essas tendências, né? Não sei se foi essa a dúvida. Não, era essa a dúvida mesmo. Acho que tem mais uma dúvida aqui. Thiago, você já conseguiu pôr a dúvida? Então, a pergunta da Gisele Freitas os modelos S e R descrevem melhor a COVID? Olha, eles melhor do que o que agora veja, em princípio eles descrevem bem todos, tá? É só porque você tem que ajustar os parâmetros conforme os dados, e isso é complicado. Se você tem um modelo SIR, por exemplo, que só tem 3 variáveis, né? Ele é simples, fica fácil de ajustar as variáveis, os parâmetros conforme os dados reais. Se você tem um modelo muito complicado, com várias variáveis, vários parâmetros, fica mais difícil você acertar, né, fazer os ajustes. Então, veja, todos esse modelo CIR, tem também o modelo CIR com óbitos ainda depois, que são modelos simples e parece que funcionam muito bem para acertar os dados da COVID, né? Então, mas tudo depende do que a gente quer, né, fazer, né? Então. Bom, eu acho que, pelo que me parece, era isso de perguntas que a gente tinha hoje. Tá bom. Então, queria agradecer novamente, professor, né? Eu que agradeço pela Tanto pela oportunidade. presença quanto ter disponibilizado o seu tempo para estar trabalhando com a própria COVID. Novamente agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. E apenas 2 recados, que a gente tem aquela lista de presença para quem está assistindo, né? Então, tá lá no chat, e a gente tem um formulário de feedback também, porque a gente gostaria de saber se vocês, como é o nosso primeiro seminário online, a gente já fazia presencial, mas agora é online, o que vocês acharam do uso da plataforma, a qualidade da imagem e tudo mais. Então, tem lá. A gente pede, por favor, que vocês façam esse formulário. E acredito que é isso. Então tá bom, obrigado a todos. Obrigado a todos. Em breve nós teremos mais um seminário, e aí a gente vai divulgar nas redes sociais, vai ter também no YouTube online. Então, muito obrigado a todos. Acho que por hoje é isso mesmo. Novamente, obrigado, professor. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. A ciência sempre foi uma luz em meio da escuridão. Em tempos de pandemia, não deve ser diferente. Mesmo com a impossibilidade de ser feitos seminários de forma presencial, os seminários da graduação em Física tentou resolver esse problema. Sendo assim, durante a pandemia de Covid-19, apresentamos os seminários de forma remota, de forma ao vivo pela plataforma YouTube. Contamos com a presença de todos e todas para essa magnífica experiência de divulgação da ciência.